Opa! Aqui é o Fernas e vamos a mais um vídeo do canal. Vamos só relembrar, né? Esse aqui é um canal de RPG de mesa, de Vampiro à Máscara. É um jogo, é um entretenimento, é uma diversão, tá certo? E é um jogo sobre contar histórias, onde tem um narrador e que conta uma história e pessoas que interpretam personagens, né? Jogadores que interpretam personagens que fazem parte dessa história, os personagens, e aí obviamente cria-se toda uma história em conjunto, do qual é muito divertida, tá certo? E esse é um canal de Vampira Máscara, de RPG mesmo, onde eu explico as coisas desse jogo, falo sobre tutorial, de como jogar, tem muito vídeo de lore, tem muito vídeo de mecânica, né? E recentemente o pessoal aí que segue o canal pediu para eu fazer uma série de vídeos de lore dos clãs, né? Que são ali os tipos de vampiro que você pode jogar no jogo. E aí eu expliquei já um monte deles, né? Expliquei o que são os clãs, expliquei clã a clã, e a gente está na vez agora de falar do Ministry, tá? Então se você gosta do assunto, gosta de RPG, gosta de vampiro, dá uma olhada no canal aí, certamente vai ter bastante vídeo que vai te interessar, tá certo? E se você já conhece o canal, bora lá pro vídeo, vamos com tudo. Este é o clã Ministry, tá certo? Ou Ministério, né? Tem gente que chama de Ministério em português. Que clã é esse, Fernas? É um clã novo? Não, não é um clã novo, tá? Ele é uma repaginada do clã Seguidores de Sete, que na V3 e na V20 ele era esse culto egípcio, tá? De vampiros que se transformavam em serpentes e tinha uma série ali de poderes, tá certo? Aqui acontece, é mais ou menos a mesma lógica, eles são os seguidores de Sete. A questão é que o mundo mudou e está tendo uma certa repaginada nesse clã, tá certo? Eles estão tentando sair daquela figura apenas de culto egípcio para ser uma coisa mais filosófica e religiosa como um todo, né? Mais geral, mais aberta, para tentar puxar também ali novos públicos, né? O que obviamente, assim como todos os outros clãs, né? Que vários clãs aqui que eu mencionei, gerou um racha no clã, né? A gente falou do racha do Banu Hakim, falou do racha do Tsimice, o Ministry também é um outro clã que está dividido. Existe aquele grupo, né, que é mais focado ali, continua sendo os seguidores de Sete, tá certo? E existe um outro grupo que passou a ser considerado como um ministério, exatamente porque tem esse conceito mais geral, mais genérico. Então a gente tem exemplos, por exemplo, como o Marcel de Chicago, né, onde ele atua como um conselheiro ali é, na cidade e obviamente é visto como um herege, né? Porque esses caras que foram para esse lado mais ministério ao invés de os cetistas acabam sendo considerados hereges pelos mais, né, pelos que se mantiveram na linha dos seguidores de Sete, tá certo? Como é o caso da Reverend Tworth Red, tá? Que ela também mora em Chicago e ela obviamente não gosta desse caminho do Marcel aí, tá certo? Então, mas quem é Sete? O que é isso, Fernas? Voltando mais para trás, lá na história dos antediluvianos, né? Sete era um antediluviano, um vampiro de terceira geração, super poderoso, e acabou sendo conhecido como um deus ali no Egito, né? A grande questão é que o lore do Vampira Máscara é impreciso de propósito em vários aspectos. E lembra que eu falei que, por exemplo, até a existência de Caim sendo o primeiro vampiro é questionada? Né? Tem outros clãs e outros grupos que acreditam que não foi bem Caim o primeiro. Tem gente que acredita que Lilith foi a primeira. Né? E aí, obviamente, os seguidores de Sete acreditavam que Sete foi o primeiro e não um Caim. Então existe toda essa discussão, esse vai e vem do lore, né, proposital e interessante para gerar esses atritos, esses problemas, tá certo? E o que mais que tem no lore aí do Ministry, tá? Não tem muita coisa, para ser sincero. O evento mais relevante é o evento de Paris, que acontece
alguns anos aí, há pouco tempo atrás, digamos assim, no lore, já bem mais na atualidade, onde essa facção que se separou ali dos seguidores de Sete tentou ir para Camarilla e fizeram um grande evento, tá certo, com anciões da Camarilla para sentarem ali no mesmo local, negociarem a entrada do clã na Camarilla. E parecia que ia dar certo, mas ocorreu uma grande situação explosiva, digamos assim, né? Um kabum, né? E esse kabum destruiu Kindreds, tanto da Camarilla quanto do Ministry. E aí tem todas essas discussões, né, sobre o que causou esse kabum. Será que foi a Segunda Inquisição que atacou ali? Será que foi o Banu Hakim, né, que agiu assim como o Banu Hakim está por trás, talvez, do ataque da Segunda Inquisição contra a Pirâmide dos Tremers? Será que o Banu Hakim também não gerou essa situação, seja via Segunda Inquisição, ou seja, eles mesmos que foram lá e geraram o Kabum, né? Ou será que foram os próprios ministries, esse lado que ficou, né, do outro lado da cerca, que continuou como seguidor de Sete, que foi lá e sabotou o evento para impedir essa heresia de se unir à Camarilla? Então, assim, ou pode ter sido a Camarilla, pode ter sido os toreadores que foram lá e resolveram falar, meu, não quero esses caras aqui nos meus museus e nos meus clubes, entendeu? E foi lá e sabotou o evento. Então pode ter sido o toreador, pode ter sido o Banu Hakim, pode ter sido a Segunda Inquisição, pode ter sido o próprio Ministry, enfim. Fica em aberto para os narradores decidirem como usar isso em suas crônicas, tá certo? Então, assim, esse é o fundamental do lore. Agora eu vou explicar um pouco mais sobre quem é o Ministry em si, o que é um vampiro neste clã, né, que teve essa repaginada. O clã Ministry é um clã muito diferente, tá? Em todos os clãs tem meio que algumas palavras-chave. Eles, por exemplo, os Brujás são rebeldes, né? Os Ventrus são a nobreza, aquela coisa de hierarquia, né? O Toreador, quando eu falar dele, você vai ver a paixão da arte, aquela coisa toda. O Malkavi é a loucura, né? O Gangrel é o animal, a fera, né? O bicho do mato. O Nosferatu, acabei de falar aí, né? É um espião. E o que é o Ministry, Fernando? Bom, o Ministry, ele é um cara do existencialismo, tá certo? Eu acho que talvez seja um termo aí que eu tô inventando para tentar focar, mas meio que uma coisa assim o propósito da existência. Qual que é a função do vampiro? É uma discussão religiosa, filosófica, tá? Não é bem uma religião científica. Eu costumo falar isso com amigos, assim, no sentido de a ciência não explica os porquês, a ciência explica o como. Né? A gente entende como é que a natureza funciona, a gente entende como é que a física funciona, a matemática funciona, as coisas funcionam, e basicamente você pega essas explicações da ciência. E muitas vezes esse como deixa alguns porquês sem fazer sentido, e aí eles entram em conflito com filosofia e religião. Mas na prática, a ciência não explica o porquê. Mesmo no Big Bang, que você tem a ideia de como a origem surgiu do universo, veja, é o como o universo surgiu e se expandiu, e não o porquê que ele surgiu. A ciência não explica isso, e nem tem interesse de explicar isso. A ciência explica simplesmente como funciona a gravidade, como funciona isso, como funciona a natureza. Ela nunca vai explicar o porquê das coisas. O porquê é explicado através de religião e filosofia. E religião, o cara vai falar, foi Deus que criou, por exemplo, né? Filosofia, o cara vai falar, vai ter ali a sua... Não há propósito, não há nada, é tudo aleatório. Então, assim, essas coisas vêm de pensamentos, mesmo que possam estar sendo falados por um cientista, elas vêm no sentido de caixinhas de filosofia e de religião, e não de ciência, tá certo? Então, por que eu tô falando todas essas abobrinhas? Eu tô falando isso porque esse é meio que o conceito do Ministry, nesse sentido de que ele vai trazer essa questão como propósito de existência
pro cerne das discussões do clã. Então, quando ele chega num mortal ou em outro Kindred, ele vai ficar enchendo o saco do Kindred ali e meio que indo. Foi tipo o Sócrates, né? Que faz o por que você faz isso? Mas por quê? Mas por quê? Né? Quem conhece filosofia da Grécia Antiga sabe que o Sócrates acabou até executado por isso, porque ele ficava indo nos outros lá e ficava perguntando por quê, mas por quê, mas por quê? Ah, por que você planta uva? Ah, porque eu gosto de uva para comer. Por que você gosta de uva para comer? Ah, porque o gosto é bom. Ah, mas por que você... Ah, porque eu preciso comer alguma coisa. Mas por que você precisa comer alguma coisa? Porque eu tenho fome. Ah, por que você tem fome? Ah! Então, assim, o ministro é meio que isso, tá? Não necessariamente de Sócrates, mas a ideia de você questionar e questionar a ideia da existência, o propósito de vida. Mas aí entra o lado vampírico da coisa, que o ministro não é uma pessoa boa, ele é um trapaceiro, ele é um manipulador. Então, a lógica que está por trás dele, então tem essa questão existencial e essa questão da trapaça e da mentira. O, o, o Ministry, ele tenta quebrar as suas motivações, suas convicções e tem a convicção ali, né, na ficha do vampiro, que você coloca qual que é a sua convicção. O Ministry, ele tenta quebrar essa convicção dos personagens e fazer eles mudarem a vida, mudarem o jeito de pensar, mudarem os seus propósitos, o que faz você levantar da cama e seguir vivendo, entendeu? Então, e o Ministry, ele tem esse propósito de querer quebrar isso, distorcer isso e deixar um vazio existencial dentro de você. E aí o que acontece quando tem esse vazio existencial? Aí ele vai lá e coloca a ideia dele, né? E por que ele faz isso, Fernas? Porque se ele colocar a ideia dele com sucesso dentro da sua cabeça, ele te manipula e você faz o que ele quer, tá certo? Então, essa é a lógica por trás do Kindred, do Ministry, é quebrar o seu entendimento de existência, seu propósito de vida e colocar um outro no lugar ali que interesse para ele. E esse propósito pode ser religioso, no sentido, sei lá, das religiões humanas, de uma religião Kindred, ou pode ser até mesmo dentro do ateísmo. Ele pode ir lá e tentar jogar ideias de filosofia, de coisas do tipo, que vai quebrar a sua noção de propósito de vida e botar a explicaçãozinha dele lá. Então, é um clã mais profundo em termos de motivação, mas a lógica dele é criar toda essa estrutura de poder. Né? Como Nietzsche mesmo fala, né? Que essas estruturas, no fundo, elas funcionam porque elas dão poder. Né? Então o Ministry, ele casa um pouco com esses pensamentos de filosofia, de religião e tal, e não é à toa que eles são normalmente vistos como cultistas. Né? Eles têm os seus cultos, eles têm as suas essas organizações. Então eles acabam tendo muita estrutura e muito poder, tá certo? Associados a eles, recursos, ordem, organização. Pensem um pouco nisso, né? O Ministry, ele é reconhecido por isso. E como é que ele se junta aos anarquistas, que são o oposto? Né? O anarquista é bagunça, normalmente. É o Bruhac revolucionário que adora destruir tudo. É o Gangrel, que é bicho do mato, que não sabe se relacionar com as pessoas. É o Tzimice, que tudo bem, o Tzimice tem poder, estrutura e tal, mas quem se une aos anarquistas são os Tzimices jovens. Os antigos ficaram lá, né? Então, os jovens não têm tanta estrutura e poder assim. Então, quem que traz essa parte, e você não vai me dizer que Caitife e Sangue Fraco vai trazer estrutura e poder, né? Pelo amor de Deus, pelo amor, né? Mas os ministros, sim. Então, toda essa parte de estrutura, organização, logística, poder, eles trazem para os anarquistas. Isso reforça muito a seita anarquista, tá certo? Ainda mais depois que eles tomaram a porta na cara da Camarilla. Aí eles vieram para nem que fosse de birra mesmo para os anarquistas, né? E aí tem essa questão de como que eles fazem com que o discurso anarquista case com deles simples, né? É aquela ideia como que você se liberta, como que você chega na liberdade, a liberdade te liberta, como que você chega como é que você se liberta? Através da verdade, a verdade vai te libertar, né? Isso é um princípio religioso, tá? Filosófico, religioso, a verdade vai te libertar. Como é que você chega nessa liberdade? Através da verdade. Quem traz a verdade? Eu, o Ministry, né? É a minha narrativa de verdade e propósito de existência que eu vou substituir da sua e colocar a minha na sua cabeça, tá certo? Então,
Essa é a lógica, né, do Ministry. Isso casa bem com a ideia da seita anarquista, tá? Enfim, é um clã complexo, tá? Não é um clã tão assim mais bate em frente como os outros. Aí quais são a maldição do clã, né? A maldição do clã, ela tem mais a ver com a luz, né? Curiosamente, né? Eles são um culto que obviamente fala de liberdade, uma ideia de iluminação em termos de pensamento, de conhecimento, e a luz, né, de fato, é a sua principal maldição, né? Então eles abominam a luz, eles vão acabar fugindo da luz, eles perdem dados ali, né, nos seus testes, quando eles têm luz apontada para eles. Se você botar uma lanterna na cara de um ministro, ele vai, né? Vai tomar punição nos dados. E ele ainda toma mais dano do sol, mais rápido que os outros. Os vampiros normalmente morrem muito rápido que o sol, mas o Minis toma ainda mais rápido, né? Não sei se faz muita diferença, porque é tudo muito rápido. Um morre em 3, 4 segundos, o outro morre em 6, né? Enfim, mas é verdade, de fato ele toma mais dano. E a compulsão dele é exatamente essa transgressão, né? Que é essa ideia dele ficar quebrando as convicções dos outros, tá? Quando ele tem uma falha bestial, ele vai ficar querendo quebrar a sua convicção, tá certo? Pode ser a própria ou pode ser a dos outros, tá? E as disciplinas dele? Bom, ele tem metamorfose, ele ainda, né, tem aquela coisa de se transformar em cobra, né? Então todos aqueles poderes casam bem ainda com ele. Ofuscação, que é exatamente ficar nas sombras, dado que ele tem problemas com a luz, né? E presença, afinal ele precisa desse discurso sedutor que aproxima as pessoas e de oratória e a capacidade dele de enrolar a galera, né? Exato. E aí por isso que você vai ver essa coisa da libertação, tá certo? Então isso casa com a seita anarquista e funciona bem. Então é isso sobre o Clã Ministry, eu espero que você tenha gostado, dê um like, se inscreve no canal e valeu, tchau!